Voltei para a nossa aula de matemática, que é continuação da aula de ontem, a partir do nosso livro didático. A gente está trabalhando agrupamento de 100. 100 é uma centena, 10 é uma dezena. Então vamos lá. Vocês tinham uma atividade na página 24 e 25 para responder. Falava o seguinte: observe a figura das laranjas. Lembra que ontem a gente estava falando sobre colheitas de laranja, com a quantidade que cada um colheu? Então, observe a figura e registre no quadro e responda. Olhando a figura que vocês estão vendo aqui, a imagem das laranjas, quantas centenas tem? Ou seja, quantos grupos de 100? Tem 2 grupos de 100. Cada caixa tem 100. Então, você tem 2 caixas, então você tem 2 grupos de 100, 2 centenas. Dezenas, grupos, quantas dezenas ou grupos de 10? Você tem 6 grupos de 10, que está nas cestinhas pequenas. Então, você tem 6 cestinhas, dentro de cada cestinha tem 10, então são 6 grupos de 10, ou 6 dezenas. E unidades, fora, separadinho, tem 5. Então, você ia responder, total de laranjas, 2 centenas, no caso é 100 mais 100. 100 mais 100, 200. Mais 6 grupos de 10. Você ia contar 10, 20, 30, 40, 50, 60. Se é 6, você ia contar de 10 em 10, 6 vezes. Então, dá 200 mais 60. E fora tem quantas? 5. Então, é 2 grupos de 100, 200. 6 grupos de 10, 60. 5 laranjas fora, 5. Então, dava um total de 265. Quantas centenas de laranjas há? Quantas centenas? Tem 2 centenas, porque tem 2 caixas, em cada caixa tem 100. Então, tem 2 centenas. Quantas dezenas de laranjas há? 26. 20 dezenas nas 2 caixas e 6 dezenas nas cestas. Então, vamos lá. Por que tem 26 dezenas, Fabiana? Porque tem 20 dezenas em cada caixa e 6 dezenas nas cestas. Então, olha lá. Olha para as caixas. Dentro das caixas, em uma caixa tem 10 dezenas. Lembra que eu falei que a cada 10 palitinho você tem uma centena. Então, ó, na caixa que tem 100, ela também pode dizer que tem 100, uma centena, mas também pode dizer que tem 10 dezenas. Na outra caixa também tem 10 dezenas, que é o total de 20 nas 2 caixas. Em cada caixa tem 10 dezenas, no caso tem 20 dezenas. E na cestinha tem 6 dezenas, porque cada uma tem 10. Então vamos lá. Eu não entendi, tia Fabiana, por que nas caixas tem 20 dezenas? Porque a cada 10 dezenas você tem uma centena. Então, em uma caixa você tem 100. Então, você tem 10 dezenas. A cada 10 dezenas, 100. Na outra caixa você tem 10 dezenas. A cada 10 dezenas, 100. Vamos lá. Quantas laranjas há ao todo? 265. Lê-se, como que escreve o número 265? Você tinha que escrever por extenso. Aqui vocês estão vendo. Representamos assim. Aí tinha um quadro de valor lugar, já tinha a resposta para vocês. Quantas centenas? 2 centenas, 6 dezenas e 5 unidades. Ou, pode ser só o C, o D e o U. Esse é o quadro de valor lugar. É o quadro posicional. Nele você fala o que é unidade, dezena e centena. Embaixo tinha umas plaquinhas de 100 do material dourado. Vamos lá. Quantas unidades estão representadas? Quantas unidades? 400 unidades. É só vocês fazerem assim, ó. 100, 200, 300, 400. Em cada plaquinha, você vai contar de 100 em 100. Então, tem 400 unidades. 100, 200, 300, 400. Mas por que contou de 100 em 100? Porque a plaquinha do material dourado vale 100. Letra B. Quantas centenas estão representadas? Quantas centenas? Tem 4 centenas. 4 plaquinhas, então tem 4 centenas. Cada plaquinha conta uma centena. Veja quantas laranjas Cláudia colheu. Ela colheu 2 grupos de 100, 1 grupo de 10 e 4 laranjas soltas. No caderno, desenhe caixas
cestas e laranjas soltas, para representar a quantidade de laranjas que ela colheu. Então, vamos lá. Cláudia colheu quantas laranjas? Ó, 214. Por que 214? 2 grupos de 100. Então, é 100 mais 100, que dá 200. Um grupo de 10, no caso 10. Laranjas soltas, 4. Você ia somar 200 mais 10 mais 4. Lê-se. Quando fala lê-se, quer que você escreva o número por extenso. Você tem que escrever 214. Agora outra questão, a última. Quantas laranjas Leonardo colheu? Tem o Leonardo e tem várias caixas de laranja. Olha para vocês verem. Tem 3 caixas e dentro de cada caixa tem uma centena. Pode falar que tem uma centena ou 10 dezenas. E tem 5 laranjas soltas. Vamos lá. Quantos grupos de 100 ele colheu? Grupos de 100? 3, porque tem 3 caixas. Então, 1, 2, 3. Em cada grupo, cada caixa tem 100. Quantos grupos de 10? Tem alguma cestinha com 10 laranjas? Não tem. Então, ele não colheu nenhuma cestinha tendo 10. E laranjas soltas? Tem? Tem 5. Então, ele colheu 3 grupos de 100. No caso, 3 centenas, mais 5 laranjas soltas. Que é o total de quanto? Você ia somar 300 mais 5, que dá 305. E embaixo você ia escrever 305. Então, mais uma vez, a gente continuou o nosso assunto de unidade, dezena e centena. Aquele palitinho, material dourado, vale dezena. A plaquinha, centena. Uma dezena é 10, uma centena é 100. A cada 10 dezenas, você sobe e tem uma centena. Então, na caixinha de laranjas tem 100. Eu posso falar que tem uma centena, um grupo de 100, ou posso falar que tem 10 dezenas, certinho? Beijos, beijos.